Expositores do Centro de Convivência de Campinas foram selecionados para participar de Feira Criativa. No Na Ponta do Lápis de hoje, o planejador financeiro vai dar dicas de como investir mesmo estando endividado. Boa tarde, 12h09, segunda-feira, 10 de novembro de 2025. O Jornal Câmara Notícia começa agora e você pode participar enviando a sua sugestão, a sua opinião pelo WhatsApp da nossa redação. Anote aí, 19 97829 3776. Se você preferir, pode então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e, claro, entrar em contato direto com a gente. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, falando de oportunidades de trabalho, porque hoje são mais de 800 vagas nesta segunda-feira que foram divulgadas pelo CEPAT. No Centro Público de Apoio ao Trabalhador em Campinas, entre as vagas divulgadas, há para açougueiro, atendente de lojas, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, cozinheiro, garçom, instalador reparador de redes, instalador de som e acessórios de veículos, mecânico de manutenção de máquinas em geral, mensageiro, operador de caixa, oficial de manutenção, padeiro, repositor, supervisor de almoxarifado, técnico de manutenção de sistemas e instrumentos. Para saber os detalhes destas e outras vagas, como requisitos, salários e localização da empresa, basta acessar o site do CEPAT no endereço eletrônico cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. O atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio no portal do cidadão e você pode fazer em uma das 3 unidades, uma no centro, uma no distrito do Ouro Verde e a outra no distrito do Campo Grande. O CEPAT também disponibiliza um chat para o atendimento, que é integrado por uma equipe de atendentes online. Ele pode ser acessado diretamente na página do CEPAT, na aba laranja, onde está escrito Atendente Online, disposta no canto inferior direito da tela. E nós estamos no mês da consciência negra. Apesar de termos neste período um reforço com as pautas sobre o tema, o trabalho na promoção da igualdade racial e no combate à discriminação é durante o ano todo. Em Campinas, órgãos e conselhos públicos voltados para a população afrodescendente conscientizam e incentivam a comunidade a cobrar os seus direitos. Confira na reportagem de Cassiene Alves. A cidade de Campinas implementa políticas públicas antirracistas em diversas áreas e engloba os municípios da região metropolitana que assinaram o Pacto das Cidades Antirracistas, reafirmando o compromisso de manter as ações para combater a desigualdade racial e fortalecer a igualdade de oportunidades. A cidade conta com órgãos públicos que prestam serviços para a população afrodescendente, como a Coordenadoria Departamental de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial e o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas. O papel do Conselho, além das fiscalizações, de fiscalizar, de propor ações, é uma forma que a comunidade, a população, a sociedade civil tem para poder solicitar os direitos que é da população. Embora os órgãos estejam empenhados com as construções de medidas, o sucesso e o resultado efetivo dos programas dependem da parceria da sociedade e do poder público.
Nós temos as reuniões do conselho, né? E dentro das reuniões vão chegando as demandas da população. Então, como o conselho ele é composto pela sociedade civil e pelo poder público, a sociedade civil demanda, traz, né? Vamos supor, se for uma denúncia, se for uma sugestão de atividades, por exemplo, um tempo atrás, teve uma atividade do futebol antirracista, o esporte antirracista, que foi proposto pelo conselho. Então, a comunidade civil traz essa demanda, aí junto com o poder público, a gente elabora projeto, né, ou elabora uma atividade para que seja executado. A coordenadoria tem um papel de fortalecer ações que garantam direitos, oportunidades igualitárias e o enfrentamento à intolerância, além de ter um espaço físico para debates e reuniões. A coordenadoria é um espaço de articulação das políticas públicas voltadas para o enfrentamento e combate ao racismo, discriminação religiosa, e o papel fundamental e principal da coordenadoria é a articulação com os demais órgãos do poder público e sociedade civil. De acordo com o censo de 2022, a população autodeclarada afrodescendente em Campinas cresceu 52% entre o censo de 2010 e 2022, enquanto a população branca continua sendo a maioria, com 59,5% do total de habitantes. Em contrapartida, as iniciativas colocam Campinas como sendo uma cidade empenhada em manter essas ações, mas o desafio ainda é grande. Campinas, apesar de ter sido a última cidade a abolir a escravidão, ela também vem, né, trabalhando isso com projetos antirracistas dentro da educação e em outros setores também, né? E o Conselho está sempre presente. A gente tem um plano de igualdade racial já há muitos anos, né? Que foi discutido há mais de 10 anos dentro de todas as secretarias, o que pode ser feito, né, para melhorar essa situação dentro da cidade. E é importante lembrar que esse passo ele só é dado quando a população tem ciência dos seus direitos e cobra, porque quando a gente cobra os nossos direitos, né, a gente está exercendo a nossa cidadania e com isso faz com que se movimente para que realmente combata o racismo com efetividade. O combate ao racismo não pode ser um discurso. Ele não pode ser uma história. E o racismo ele vem se movimentando, a sociedade vai se movimentando, o racismo ele se movimenta e ele vai aparecendo cada vez mais. Então, sempre é necessário entender que a prática de racismo é crime. E como um crime, ele está acontecendo e a gente vai tentando combater. E nunca o que nós estamos fazendo ou o que foi feito é o suficiente, porque a cada dia ele vai mostrando novas facetas, já que ele é estrutural, estruturante, já que ele é institucional. À medida que você vai quebrando as cascas, né, os atravessamentos, você vai conseguindo encontrar e combater o racismo ou os racismos. Durante a Semana da Consciência Negra, o município promove diversas atividades, mas os representantes destacam que a conscientização deve ser o ano todo, todos os dias, e não apenas em um mês. E essa é a maior luta do movimento. Porque é isso, nós temos deveres e direitos, e através do Conselho é que nós colocamos isso em exercício. Campinas é uma protagonista em relações da efetivação da política pública. Nos anos 90, nós já tínhamos dentro da Secretaria de Educação, no sistema educacional do município, a pauta sobre a africanidade, sobre o estudo de relações étnicos raciais. Campinas recebe pela primeira vez a tradicional Feira de Artesão, a primeira Criativa Campinas. É uma feira de artesanato e artes manuais com mais de 50 expositores. Nossa equipe esteve lá e conta como foi. O Espaço Expo Dom Pedro sediou a primeira edição da Criativa Campinas. A feira reúne em um mesmo local
lojas, ateliês e artesãos com as principais novidades do setor, técnicas e produtos para o artesanato. Para Campinas, receber uma feira como essa é muito importante. O estímulo ao empreendedorismo, o estímulo ao artesanato de qualidade, com curadoria, com qualidade, isso a gente vai melhorar as condições de trabalho. Empreender não é fácil. Por isso que tem que se qualificar, tem que visitar feiras como essa, que vende artigos para os próprios artesãos, para poder desenvolver suas peças de qualidade. Então, para Campinas é muito importante, porque além de trazer um evento fantástico, qualifica nossos artesãos. Quem também participou da primeira Criativa Campinas foram as artesãs da Feira da Mulher Empreendedora. Esse espaço aqui é essencial para elas, porque as meninas conseguem fazer um networking muito maior, né? Elas que estão acostumadas somente a fazer parceria e trabalhar com as pessoas que fazem parte da Feira da Mulher Empreendedora. Aqui elas conhecem novos expositores, elas se inspiram com relação aos produtos que elas podem produzir. Então, assim, para elas é uma oportunidade única fazer parte de uma feira que já é tão consolidada em São Paulo e que está aqui em Campinas pela primeira vez. Que a gente tem aí um grupo de mulheres muito grande, todas elas muito competentes, mas a gente selecionou com muito carinho para poder fazer parte desse grande evento. A feira já é tradicional em São Paulo e tem como objetivo envolver diversos setores e frentes de trabalho. Nós temos aqui da ponta, como a gente diz, desde os insumos, ferramentas, máquinas, até o produto pronto. Então, quem vem tem duas oportunidades, uma de conhecer esses produtos, ver as tendências do mercado e, por outro lado, agregar ao seu trabalho novas ferramentas, novas técnicas. Esse é o grande objetivo da feira, porque é uma feira voltada a quem faz, é o mão na massa que a gente diz. E agora nós vamos falar sobre as notícias do Legislativo, aquilo que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. E a gente vai abrir com a pauta de hoje, porque hoje é dia de reunião ordinária. E 24 projetos estão na pauta desta segunda-feira, entre eles 2 de autoria do Executivo, que tratam de incentivos fiscais para loteamentos e a adequação da legislação sobre habitação popular. O projeto de lei complementar 103 de 2025 trata da isenção do IPTU para loteamentos por até 4 anos consecutivos, condicionada à entrega de obras. E a gente vai detalhar agora, eu vou pedir para colocar na minha tela aqui, olha, essas notícias estão aqui no site da Câmara. Ó. Nós temos aqui, olha, falando justamente desse projeto. Esse projeto de caráter temporário e condicionado justamente é uma demanda que determina que a comprovação de entrega das obras seja formalizada por meio de um termo de verificação e recebimento de obras. O que trata da habitação popular é uma lei que altera 2 quesitos aqui da cidade. Um, que adequa o nome Programa Minha Casa Minha Vida em substituição ao nome Casa Verde e Amarela, que é um programa habitacional do governo federal. E o texto também atualiza as regras de isenção do IPTU para os imóveis vinculados ao programa, beneficiando famílias com renda de até 3 salários mínimos inscritas na Secretaria de Habitação ou na Coab. A pauta completa, que hoje, como eu disse no início, tem 24 itens, você encontra lá no campinas.sp.leg.br. E vamos supor que você está navegando, quer saber algum detalhe sobre algum desses projetos. Nós temos aqui em azul, é o link do projeto. Então, por exemplo, a gente pega uma proposta, essa que eu falei agora há pouco a respeito do IPTU, por exemplo, e a gente clica nela e aparece aqui o que é a proposta. Vamos lá. Eu vou fazer, inclusive, o item 2 da pauta, olha. Então, você vai clicar e aí você tem o projeto todo digitalizado, detalhado, para você saber o que é cada modificação e todas as propostas, inclusive com aí a justificativa
do governo, que é o Poder Executivo Municipal. A gente vai para uma outra notícia, porque hoje aqui na Câmara, logo mais 14h, nós temos uma reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. É a 9ª reunião dessa comissão, que é presidida pelo vereador Carlinhos Camelot. E hoje ela vai analisar o projeto que institui o Programa Municipal de Ocupação Cultural e Esportiva. Ela vai, então, discutir o parecer favorável sugerido pelo relator, que é o vereador Nick Schneider, ao projeto que é de autoria do vereador Permínio Monteiro. Essa matéria pretende transformar praças e equipamentos públicos em espaços ativos de convivência, cultura, esporte e lazer, a partir da utilização sistemática desses locais. E a gente lembra, olha, que essas reuniões, elas serão ao vivo, tanto a das 14h, quanto a reunião, então, das 18h, que é a reunião ordinária aqui da Câmara Municipal de Campinas. Agora a gente vai falar de homenagens, porque a Câmara celebrou o bicentenário de nascimento do imperador Dom Pedro II. O evento destacou a importância da monarquia na formação histórica, cultural e política do Brasil e reuniu autoridades, artistas e representantes da sociedade civil. Veja na reportagem. A Câmara de Campinas celebrou o bicentenário de nascimento do imperador Dom Pedro II, personalidade central na formação histórica, cultural e política do Brasil. O evento foi uma iniciativa do vereador Otto Alejandro e conduzido pelo presidente do Legislativo, Luiz Rossini. As homenagens marcam o início das comemorações oficiais dos 200 anos do nascimento de Dom Pedro, reforçando a importância de manter viva a memória de quem ajudou a construir a identidade do Brasil. Na ocasião, foram homenageadas personalidades que contribuem para manter viva a história de Dom Pedro II e a história do país. Entre elas, a secretária de Cultura de Campinas, Alexandra Caprioli. Fico muito honrada em estar recebendo aqui essa homenagem em memória de Antônio Carlos Gomes, né? Eu acho que todos nós somos guardiões dessa memória de Carlos Gomes e dessa conexão dele com Dom Pedro. Para a gente hoje, como uma cidade que tem uma orquestra sinfônica que honra a memória, né, que faz questão de honrar a memória, e a gente também sabe, até a gente teve uma grande exposição de artigos, né, da família real no nosso Museu da Cidade. Também trago aqui a notícia de que haverá uma grande celebração no IAC. Eles vão estar instalando um busto, uma estátua do Dom Pedro II, agora por ocasião das homenagens dos 200 anos, né? E também dos 138 anos do IAC. Então, é bem importante que a gente inclua, né, essa comissão organizadora nessas festividades, né? Porque o IAC é o que é e o protagonismo graças à vinda de Dom Pedro e, como diz, a sensibilidade dele, sendo um grande precursor de tantas inovações que o Brasil teve. Então, quero agradecer, dizer que, para nós, é uma honra e a gente espera poder receber outras atividades do bicentenário nos nossos museus, né? A gente falar para as nossas... dialogar com as nossas atividades culturais para poder ressaltar a história e a memória do Dom Pedro. Então, contem conosco, parabéns pela organização e espero que a gente possa celebrar intensamente esse período pela conexão que a história de Campinas tem com Dom Pedro. Então, parabéns e muito obrigada aí por escolherem também nossa cidade para circular com essas homenagens e que a gente celebre aí esses 200 anos. Muito obrigada. O vereador Tami Miranda também foi um dos homenageados. Dom Pedro II lembrava que um país grande se faz com gente com direitos. Então, hoje eu me sinto muito feliz e muito agradecido por essa homenagem,
Fico muito feliz de ter o trabalho que a gente faz, não só lá nas ruas, no plenário, está sendo reconhecido por vocês aqui hoje. Eu repito em todos os lugares que eu vou que política para mim não é profissão, política para mim é missão. E hoje eu sinto que essa missão está sendo cumprida passo a passo que a gente vem dando, principalmente na cidade de São Paulo, mas que a gente consiga deixar aí um legado e uma história para São Paulo inteiro. O compositor Malcolm Forest destacou o significado das celebrações. Também quero ressaltar a importância de estarmos aqui nesse momento em Campinas, tratando desse assunto, porque Campinas é uma grande potência brasileira, sempre foi, desde muito tempo, muito querida do imperador, e Campinas é o berço de cultura, de ciência, de universidades, das artes, né? E temos aqui, sem dúvida, o grande legado de Antônio Carlos Gomes. Foi uma honra a gente poder realizar essa sessão, foi singela, simples, mas de um profundo significado. E agradeço também ter recebido essa homenagem da comissão organizadora do Bicentenário de Dom Pedro II. E a gente continua falando de homenagens, só que dessa vez sobre as honrarias concedidas pela Câmara. Uma delas é o Diploma de Mérito Mulher de Ação, Dorcelina de Oliveira Folador, que é entregue a mulheres que tenham se destacado nos campos de políticas públicas, filantropia, inclusão social e assistência à saúde e a mulheres ligadas a missões religiosas de valorização e preservação da vida no município de Campinas. Na última semana, em uma solenidade, aconteceu a entrega dessa honraria a uma mulher de destaque na área. De autoria do vereador Paulo Haddad, a Câmara Municipal de Campinas entregou o Diploma de Mérito Mulher de Ação Dorcelina de Oliveira Folador a Rosa de Souza dos Santos. O parlamentar justificou a entrega da honraria. Rosa passou em frente à agência do trabalhador da cidade e viu um grande cartaz, onde tinha uma foto de uma mão infantil e uma frase que lhe chamou a atenção: "Você quer ser minha mãe?" A partir daí, seu coração foi tocado e, com a ajuda de uma amiga, conseguiu contato com o recrutador e, em poucos meses, ela se viu assumindo uma casa como mãe social. Já são 30 anos de serviço prestado com excelência em prol das crianças na maior família do mundo, as aldeias infantis SOS. Com orgulho ela fala: aldeias para mim, uma escola, lugar de muito aprendizado, porque eu aprendi muito, muito na aldeia. Não só a cuidar de crianças, eu aprendi a cozinhar, faxinar, eu aprendi a costurar, a fazer bolo. Faz bolo também de farofa, não? Faz? Rosa de Souza dos Santos é natural de Toledo, no interior do Paraná, e atua há 30 anos no movimento Aldeias Infantis SOS, junto a meninos e meninas que perderam o cuidado parental ou estão em risco de perdê-lo, além de dar respostas a situações de emergência. A homenageada agradeceu a honraria recebida. Falo assim com muito orgulho sempre que é um lugar onde eu amadureci, eu cresci, eu aprendi, é um lugar de aprendizado que eu continuo aprendendo todos os dias com todos. É uma grande família. Eu falo, foi na aldeia que eu recebi o título de mãe social. E é o lugar onde eu fiz de tudo para honrar esse título. Porque a palavra mãe é uma palavra muito forte, não é qualquer coisa. E hoje eu me sinto assim muito orgulhosa em ver que os meus filhos regressos, que tem alguns que se encontram aqui, que estão bem, estão trabalhando, já formaram família, são meninos que eu peguei bem pequenininhos, e que hoje, se estão bem, é porque eu fiz parte da vida deles. Então, eu assim, me sinto feliz hoje. Hora de falar de esporte, porque sábado o ginásio do Taquaral foi palco, olha, de um jogaço de virada,
Campinas vence Guarulhos na Superliga Masculina. No ginásio do Taquaral, o primeiro set começou com o Guarulhos não se intimidando com o Renata Campinas. Os times se alternaram na liderança até Guarulhos conseguir abrir vantagem com as viradas de Vinícius Miranda e Armoa Morel, responsáveis por 13 pontos somados na primeira parcial. Com 19-13, o Campinas foi atrás e encostou no placar. Mas a vitória no primeiro set ficou com Guarulhos, 25-23. No segundo set, o Guarulhos manteve o ritmo e abriu vantagem nas primeiras disputas. Mas Horácio de Leu optou por rodar a equipe, dando mais opções para o Bruninho distribuir a bola. Com um bloqueio mais efetivo de Maurício Borges, Pinta, Judson e Thiago Vaccari, o Renata virou na parcial após o Guarulhos abrir 14-11. Campinas ficou atrás até 22-21, quando empatou com o Judson e virou com Maurício Borges atacando na rede, 25-22. No terceiro set, o vôlei Renata assumiu a liderança desde o início e forçou paradas técnicas para ajustes do Guarulhos. Com o crescimento do bloqueio e passagens certeiras nos saques de Bruninho, os mandantes assumiram a liderança no Taquaral com folga e passou de 10 pontos a partir do 18º ponto, até fechar em 25-15. O quarto set começou com uma disputa acirrada pela liderança nos pontos. Os dois times alternaram até o placar apontar 5-5, quando o Campinas pontuou em sequência com 2 bloqueios de Pinta. A vantagem começou a crescer com uma boa passagem de Maurício Borges no saque. Guarulhos, porém, não desistiu e começou a crescer no jogo com Vinícius Miranda, que conseguiu 2 bloqueios seguidos para virar e deixar 23-22 para os visitantes. Mas a equipe de Campinas retomou a liderança e fechou em 27-25. E o próximo jogo do Renata é contra o Sada Cruzeiro nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, lá no ginásio Riachão, em Contagem, Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, porque hoje é dia do nosso quadro semanal que trata deste tema. Você sabia que, olha, mesmo endividado é possível investir? Pois é, o Rafael Turati conversou com um planejador financeiro e mostra como fazer agora no quadro Na Ponta do Lápis. Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje nosso tema é sobre investimento. A gente sabe que investir é a melhor maneira de manter o poder aquisitivo do dinheiro e colher rendimentos no futuro. Mas quando a gente tem dívidas e juros, é possível investir? Por isso eu estou aqui com o planejador financeiro Ronaldo Lobo, que vai nos explicar mais sobre esse assunto, se é possível ou não. Ronaldo, para a gente começar, a pessoa ela está endividada, ela consegue começar a investir, ela pode começar a investir, como que é indicado ou não? Primeiramente, é uma honra estar aqui novamente falando com vocês. Me sinto muito feliz de poder estar compartilhando esse conhecimento. E vamos lá. Por questões burocráticas, não tem problema. A pessoa consegue investir mesmo estando com dívidas. Isso é bem simples. A questão é, será que vale a pena? Será que realmente é o caso? Aí existem alguns detalhes que a gente tem que levar em consideração, principalmente levando em conta que, na maioria das vezes, é mais comum os juros da dívida ser maior do que os juros do rendimento dos investimentos. Então esse é o primeiro ponto que a gente leva em consideração na hora de decidir. O dinheiro que eu tenho aqui a mais, eu vou aplicar ele para me render juros ou vou quitar uma dívida e parar de pagar juros? É o primeiro ponto. E nessas considerações da pessoa avaliar isso, o que ela precisa ver? Ela precisa ver como que está a situação financeira dela, por exemplo, ver como que está a situação da dívida dela, se realmente vale a pena. Como você falou, os juros tá maiores. O que a pessoa tem que fazer? A primeira coisa que eu indico é verificar o quanto que a dívida está comprometendo da renda dela. Um dos primeiros passos do planejamento financeiro é entender essa parte dos gastos.
O que da sua vida financeira está comprometido já com gasto fixo, principalmente, que é aquilo que você paga recorrentemente. Porque se isso está comprometendo uma grande parte da sua renda, tira totalmente a margem, tira totalmente a folga que você tem para fazer outras coisas, tomar outras decisões. Então, nessa parte de dívida, vou olhar para ela e verificar quanto que ela está comprometendo da minha renda. Uma dívida saudável é de até 20% da renda da pessoa. Isso é uma dívida saudável que a gente leva em consideração. Até questões de empresas mesmo, normalmente ela leva nesse parâmetro. Na parte PF, falando, na pessoa física, também a gente coloca isso em consideração. Já uma dívida que está passando disso já é um sinal de alerta. Então aqui a gente vê a oportunidade de reajustes. Ou se ele vai aumentar o prazo para diminuir a parcela, ou se vai fazer aporte para diminuir a quantidade de juros, que é a famosa amortização, né, para diminuir a quantidade de juros, que consequentemente diminui o valor da parcela também. Isso é uma possibilidade. E aí quando a pessoa tem esse dinheiro a mais, no caso ela recebeu uma bonificação, alguma coisa, ou um terceiro, até um processo, né, enfim, existem várias formas. E aí ela, pensando por esse lado, vou quitar uma parte da dívida para diminuir esses juros ou vou investir? E aí, primeira coisa, olhar esse lado mais da conta mesmo dela, desconsiderando que ela recebeu a mais ainda, olha primeiro porque ela já tem, e aí depois ela verifica porque dá para fazer com que ela receba mais. E aí, nesse caso, recebendo esse aporte a mais, o que ela vai verificar? Se fazendo esse aporte a mais, de fato, vai diminuir o valor da parcela para ela ter mais folga, isso é importante, ou se colocando esse dinheiro para render juros, se os juros que vai estar rendendo é maior do que os juros da dívida. Normalmente é menor, e aí, por isso que eu nunca se olha só nesse caso, né? Porque ela vai ver, os juros dos investimentos é menor do que os juros da dívida, então não vou investir, vou quitar a dívida. Só que aí tem todo esse detalhe que a gente tem que levar em consideração também. Nunca é uma decisão isolada. Até porque também é importante a gente considerar o tipo de dívida. Se é uma coisa que está controlada ou se é uma dívida que se perdeu. Por exemplo, normalmente pessoas têm muita dívida com cartão de crédito. E aí a gente sabe que juros de cartão de crédito é o maior que tem. Chega a ser abusivo. Então, qualquer dinheiro a mais que essa pessoa conseguir para quitar essa dívida é bem-vindo. Eu aconselho. Agora, se é uma dívida de um financiamento, seja de carro, bem, que é uma coisa que ela está pagando recorrente, está bem organizada, ele está mais certinho, talvez investir esse dinheiro para ela ter até mais liberdade de tomar outras escolhas futuramente, uma oportunidade que surge, alguma coisa que aparece, e ela ter esse caixa armazenado, para ela vai ser até melhor. Mesmo que ela continue pagando uns juros maior na dívida do que nos investimentos. Mas ter essa condição de você ter essa liberdade de fazer uma escolha, isso facilita demais no planejamento também. E a pessoa também analisar qual tipo de investimento ela vai entrar também é interessante. Com certeza. E aí, principalmente nesse caso, a gente considera mais a renda fixa, né? Porque é algo que, de fato, é um dinheiro que ela vai ter previsão, tanto de rentabilidade e também de quando que ela vai recuperar esse dinheiro de volta. Já numa renda variável, no caso a bolsa de valores, que tem aquela mudança de preço, a pessoa hoje pode colocar 5 mil, amanhã os 5 mil vira 4 mil. Então, não é aconselhável. Porque se caso ela precisar do dinheiro para ou quitar a dívida ou para fazer uma outra decisão, ela acaba que perde o poder de compra dela. Aí por isso que a gente indica mais a renda fixa. Aí quando a gente fala de renda fixa, a gente fala de CDBs, que são, de forma bem simples, renda fixa é como se fosse um empréstimo ao contrário. É você emprestando dinheiro para alguém e essa pessoa vai te devolver com juros. É basicamente assim que funciona. Aí no caso de um CDB, quando a gente empresta para um banco e o banco vai devolver o dinheiro para a gente com juros. E aí de fato é um empréstimo ao contrário. E Ronaldo, e por que é importante, né, a pessoa manter algum dinheiro guardado, esse investimento, né? Uma reservinha sempre é bem-vinda, né? Sempre a reserva é bem-vinda. Existem duas certezas na vida. A primeira é a morte, a gente sabe que uma hora infelizmente chega para todo mundo. E a outra certeza é que vai surgir imprevisto na nossa vida. A gente não sabe qual imprevisto vai surgir, mas a gente sabe que uma hora ele vai acontecer. E aí ter essa capacidade de se proteger, de antecipar a eles, facilita demais todas as nossas escolhas, principalmente para nos dar segurança, por saber que a gente tem condições de lidar com coisas adversas que podem surgir, e até a questão também de oportunidade, não só na parte de se proteger, mas também de aparecer uma oportunidade de você conseguir aumentar a sua renda, você sabe que a sua reserva, que está ali armazenada, ela vai te dar essa condição também. Então, quando a gente fala reserva de emergência, muita gente pensa somente nesse caso de, eu vou ter uma reserva só para me proteger. Ela realmente, o principal foco dela é esse, mas ela também pode servir para te alavancar. Não necessariamente você vai usar ela só para caso de imprevisto, até porque
imprevisto também são coisas que podem fazer a gente ganhar mais. E nessa questão da reserva de emergência, né, mesmo que a pessoa consiga guardar por mês o valor mínimo ali de 20, 30 reais, é importante, né? Sim, com certeza. O principal é criar o hábito de poupar, né? Eu sei que muitas pessoas não gostam muito desse termo, né? Mas, de fato, ele é uma coisa que muda a nossa vida e muda demais. Você ter um hábito saudável. É como você falou, começar com 20, com 30, e aí vai aumentando para 50. Quando você vê, você chega no valor ideal, que é a sua poupança mensal. A gente aconselha também poupar 20% da renda. É o ideal para conseguir ter a construção de patrimônio, idealizar os sonhos e tudo mais. Então, a pessoa conseguindo começar com 1% da renda dela, já vai criar na mente dela esse hábito de estar poupando constantemente. Aí ela vai ver que ela começa a ver os rendimentos e aquilo dá uma motivação interna para ela. E quanto mais ela investe, mais cresce. Então, aquilo se torna de fato algo que ela busca e quer cada vez mais. E aí, quando ela vê, ela consegue investir 20% da renda dela normalmente. E, Ronaldo, o que é melhor, né? Manter esse dinheiro aplicado ou parcelar a dívida? Se for uma dívida que está descontrolada, totalmente perdida, é melhor pegar o dinheiro a mais e quitar a dívida. Pensando em realmente, de fato, você zerar o seu nome e começar do zero. Se torna realmente melhor. Agora, num caso de uma pessoa que está com uma dívida mais controlada, mais organizada, eu opto mais pela parte de investir, justamente pensando em dar essa condição dela ter facilidade de escolhas. Porque a pessoa que está com a dívida desorganizada e ela investe o dinheiro dela, ela cria essa facilidade de escolher para determinadas situações. Já uma pessoa que ela já está endividada, com a dívida perdida no caso, perdeu prazo, perdeu parcela, enfim, ela já não tem mais liberdade de escolha, porque qualquer coisa ela vai ficar com aquilo martelando na cabeça dela, gente cobrando, gente ligando, então escolha ela já não tem. E aí realmente é melhor pegar o dinheiro e aplicar na dívida para zerar logo isso de fato. E, Ronaldo, e para a pessoa não chegar a esse ponto, né, de, por exemplo, nossa, eu tô endividado agora, será que eu posso aplicar, não ficar nessa indecisão? O que é o ideal, né? Qual que é o passo, o planejamento para essa pessoa não chegar nessa situação? Para a pessoa não cair numa dívida. Primeiro ponto, entender ali como que está a vida financeira dela. Voltando um pouco do que eu falei anteriormente, entender como que está a vida financeira dela e entender até que ponto ela pode se comprometer a mais na renda dela. Se ela já tem um custo de vida que já está muito comprometido, ter uma dívida a mais não se torna interessante. A não ser que ela faça um reajuste e ela consiga encaixar a dívida no padrão de vida que ela já tem. Que aí volta até um assunto que a gente comentou no episódio passado, na questão do financiamento do carro. Normalmente as pessoas entram no financiamento desconsiderando o custo de vida que ela já tem e aí se torna uma coisa a mais. E aí, de fato, é fácil dela acabar se perdendo assim. Porque entra uma coisa aqui a mais, depois surge outra. Porque quando a gente compra um bem, falando aqui no caso de dívidas de bens materiais, não é só o bem que entra de custo. É o seguro, é os impostos, é manutenção. E aí vem surgindo um monte de coisa. Então isso tudo deve ser levado em consideração também para que um sonho não se torne pesadelo. E a pessoa fazer um planejamento, né, do orçamento dela, de tudo que entra e sai, também é essencial, né? Exato. A gente até, na questão de planejamento financeiro, a gente tem uma metodologia clássica que a gente considera o 50, 30, 20. O que seria isso? É a forma como ela divide a renda dela. 50, 30, 20? Isso. 50% do salário para gastos fixos, 30% para gastos variáveis e 20% para os investimentos. Então, tudo que ela tem de recorrente, de coisas que ela paga constantemente, deve se encaixar em 50% da renda dela. Por exemplo, conta de luz, conta de energia, mercado, combustível, todas essas coisas. Todas essas coisas que realmente são coisas que ela está pagando rotineiramente. Isso se encaixa dentro de 50%. O variável é mais algo para ela ter o lazer dela, enfim, gastar da forma como ela quiser, que a gente também não pode viver só pagando boleto, né? A gente tem que ter a nossa liberdade, nosso lazer e tudo mais. E aí é esses 30% que a gente considera. E aí os 20% pensando em construção de patrimônio, construção de reserva de emergência, investir para, de fato, para os sonhos dela. Ronaldo, muito obrigado por todas essas dicas, né, essas orientações. Tem mais alguma coisa que você queira falar para o pessoal que está em casa, né, para a gente finalizar aqui? Bom, voltando ao assunto em relação a comportamento, quando você for fazer uma dívida, pense bem no porquê você está fazendo essa dívida. Se é algo que você realmente está fazendo por um sonho, como a gente comentou no episódio passado, ou se é algo que você está fazendo porque realmente precisa. Entendendo essa necessidade, você consegue até colocar prioridade na forma como que você vai distribuir sua renda e também na questão de como que você vai encaixar isso dentro da sua vida. Se realmente vai ser algo que você vai fazer um reajuste na sua vida financeira, ou se você vai ter que fazer uma renda extra
para dar condições de você manter esse seu sonho. Isso é o ponto de partida que eu falo para todas as pessoas, principalmente na parte de planejamento. Ronaldo, obrigado mais uma vez, viu? E pessoal, ó, não se esqueça de nos seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas, e também no YouTube, onde tem toda a nossa programação. O canal é TV Câmara Campinas. Um abraço, até o próximo Na Ponta do Lápis. A semana em Campinas começa com pouca probabilidade de chuva e temperaturas amenas. Olha só, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp, o ar frio predominante deve influenciar principalmente as temperaturas mínimas durante a madrugada nos próximos 2 dias, que devem ficar em torno de 13 graus. As temperaturas máximas devem aumentar gradativamente nos próximos dias. E a terça-feira deve ser de predomínio do sol, com a mínima de 13 e a máxima de 27 graus. E o Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando, olha só, 2 horas da tarde nós temos então a 9ª reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, que será transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas, e às 6 horas da tarde a 69ª reunião ordinária com 24 projetos na pauta. Continue com a nossa programação e uma boa tarde.